Olá, estudantes! Eu sou a professora Albalide de Língua Portuguesa e nós iremos hoje fazer uma prática do conhecimento. Durante os estudos, nós tivemos alguns gêneros textuais destacados. Você recorda o que era uma fábula? Então, vem comigo e preste atenção. No texto O Macaco e o Crocodilo, nós tivemos uma fábula onde tinha fala de animais. E no final também tem sempre uma moral da história. O que a fábula quer nos ensinar para o nosso dia a dia? No segundo texto que nós estudamos foi o texto de título O Céu, aquele informativo sobre o tempo, sobre as constelações e tudo que se passava naquele pomar e como o céu estava naquele dia. Este texto, ele é chamado de texto informativo, aquele que te traz uma informação clara e objetiva. No texto As Borboletas, nós identificamos um poema de Vinícius de Moraes, onde ele falava das belezas da borboleta. E nós também conseguimos identificar que esse gênero, ele é organizado em estrofes e algumas partes podem ou não ter rima. Menina bonita do laço de fita. Um conto. Era uma vez uma menina que tinha um cabelo e um laço de fita muito bonito. E esse conto, ele se passava na zona rural. Você lembra dessa aula? Se você não está lembrado, volte e leia lá nos seus arquivos da plataforma SMED GV. E, para terminar o gênero textual, nós estudamos a fera do futebol, aquele que gostava de ser a fera, e também ele destacava o gênero narrativo, onde era utilizado recursos visuais, musicais e tinha um público-alvo que era destinado para a criança pequena, para o público infantil e de curta duração. Produção de texto. Vamos relembrar as regras básicas, que são o tema, a escolha do tema. Não tem como você produzir um texto se você não tem o tema a ser trabalhado. Depois que você escolhe o tema, é preciso pensar sobre ele e organizar na sua mente o princípio, o meio e o fim. O princípio nada mais é que o início do texto, o meio, o desenvolvimento e o final, a conclusão do texto. Lembrando que iniciamos o título com letra maiúscula e usamos também parágrafo para iniciar a primeira parte da produção de texto. Bilhete. O gênero textual bilhete, ele nos forneceu a seguinte informação. Ele é uma mensagem clara e curta e que requer uma linguagem bem simples e objetiva. Em algumas atividades da plataforma SMED GV, tem pedido resposta pessoal. Como que você deve preencher aquele campo? A resposta pessoal, ela requer apenas a sua opinião ou a sua compreensão do texto estudado, mas ela também te dá algumas dicas que são regras básicas. A resposta pessoal, você deve verificar se você centralizou o título quando você vai falar do desenvolvimento que você fez em cima do gênero trabalhado. Se você iniciou com parágrafo e letra maiúscula,
se você usou a pontuação correta e se o seu texto tem a sequência princípio, meio e fim. Então, toda vez que você for fazer uma resposta pessoal, se ela não te pede o título, mas ela te pede apenas a sua opinião, você deve também iniciar com letra maiúscula. Agora, se a resposta pessoal ela te pedir para analisar todo o contexto produzido por você, você deve seguir esses passos. Registro de conhecimento. Ao final de cada atividade ou videoaula, anote com letra legível o conhecimento que você adquiriu. Bom, é hora de fazer a sua anotação. Um exemplo, eu sei que você não tinha observado ainda que um narrador, ele também poderia ser um personagem da história, como foi destacado no vídeo Backyardigans. Então, esse conhecimento foi um novo conhecimento que você deve fazer anotação no seu caderno, registrar com uma letra legível para que você e qualquer outra pessoa que pegue consiga ler, porque o que nós escrevemos, ele é destinado a um leitor. Se já tinha o conhecimento com outras palavras ou outra situação semelhante, eu acabei de falar. Então, se você já conhecia o narrador e não sabia que ele poderia ser o personagem, tá aí. Registrar organiza o pensamento e ajuda a memorização dos conteúdos. Então, se você quer saber como que eu faço para ter todo o meu conhecimento, quando o meu aluno, ele posta atividade via WhatsApp, ele pega na plataforma, eu faço o meu registro e eu vejo o conhecimento que ele adquiriu. Agora, se você não acessou ainda, basta seguir a orientação. Para acessar a plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Bom, eu encerrei, mas até a próxima aula. Fica aí o meu abraço. Tchau!